Olá, irmãos amigos. Estamos hoje aqui gravando a última mensagem sobre João o Batista. Amanhã retornamos novamente aos assuntos sobre o Senhor Jesus, assuntos que vamos estar detalhando, mensagens com estudo. Vamos mesclar questão de estudo com mensagens e vamos pegar alguns assuntos mais profundos sobre a pessoa de Cristo. Espero que você tenha entendido um pouco sobre esse personagem, o Batista. Vou voltar no Batista quando estiver tratando do assunto Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas daqui um ano, talvez, na frente aí, vamos gastar muito tempo com os ensinos sobre o Senhor Jesus Cristo. Temos muito que falar sobre a pessoa de Cristo. Então, agradecemos sempre a sua atenção e se você puder nos ajudar dando um joinha lá no vídeo, vai ajudar o YouTube a divulgar mais a mensagem. Então as mensagens vão ser passadas adiante. Essas mensagens são livres, você pode passar para quem você quiser, para qualquer grupo de WhatsApp, na plataforma do seu Facebook, no seu Instagram, onde você quiser. Nosso objetivo é divulgar a palavra do Senhor. Espero que possa te alcançar e ser bênção na sua vida. Nesta última, vamos tratarmos que o Batista, com todos os elogios do Senhor Jesus Cristo, ele era um mortal, como qualquer um de nós. Também passou pelo seu momento de luta, pelo seu momento de prova, e aqui está um texto que nós vamos ler, que mostra a humanidade do Batista. Vamos ler um texto em Mateus capítulo 11, o verso de número 3, que diz assim, ó: a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O Batista estava preso, irmãos, há cerca de 9 meses. Os historiadores marcam cerca de 9 meses. Ele estava na fortaleza, ali detido por Herodes. E algo acontece interessante. Aparentemente, numa leitura simples, você diria, o Batista falhou na fé. Mas vamos ver alguns detalhes, vou tentar provar para você que não. Vou tentar despertar algo em você que o Batista ele não falhou na fé. Como humano, sim, mas ele foi o exemplo que Jesus deixou para nós, né? Mesmo como humano, foi uma pessoa séria com as coisas de Deus. Vamos ler a partir do verso 1 para tentar entender o que estava acontecendo? Diz assim, ó: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. João ouviu mencionar a glória do Senhor Jesus Cristo, a fama do Senhor Jesus Cristo, lá do cárcere. Vamos pensar, ele era um homem que tinha a função de cumprir as profecias do Velho Testamento, ele era um homem que iria preparar o caminho para o Senhor, já tinha feito isso, já está aqui no momento da morte dele, perto da morte. Então ele já tinha preparado o caminho. Ele foi o homem que batizou o Senhor Jesus. Imagina, a responsabilidade que o Batista teve, grande. Ele foi aquele homem que tinha uma vida, cresceu diferente, era um menino diferente. A pessoa que confundida com Cristo, imagina. As características desse homem eram todas diferentes. Jesus disse que ele era mais do que profeta. Estão procurando o quê? O príncipe? O príncipe procura no palácio, não é no deserto. Se for no deserto, vocês vão encontrar algo diferente. Então, as comparações que Cristo faz com o Batista são diferentes. Neste momento, o Batista manda 2 dos seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Cristo, se ele era aquele que foi prometido como um libertador de todo aquele que nele crê. Nesse momento, se você ler assim, você entende que o Batista vacilou demais. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ele estava cerca de 9 meses preso, lá no fundo, no calabouço. Imagina aquele local sombrio,
gelado. Aquelas infiltrações, aqueles barulhos de gotas de água caindo, dia e noite. Aquele alimento regrado, a sua alimentação e o seu líquido era de acordo com a vontade do rei ou das pessoas que o mantinham ali naquele cárcere. Se você tivesse numa situação dessa, qual seria a sua fé? E o Batista, o que aconteceu naquele momento? Ele apresentou Cristo, ele sabia quem era Cristo, mas de repente lá no cárcere ele pensou: será que eu me equivoquei? Porque se ele é o Cristo, por que ele não me tira daqui? O que está acontecendo? Irmãos, tem situações que a gente quer que Deus venha agir naquele momento. E Deus não vai agir. Tem situações que nós queremos a resposta de Deus de acordo com a nossa vontade e não com a vontade de Deus. E tudo tem que ser de acordo com a vontade do Criador. O Batista, irmãos, já tinha cumprido a sua missão, chegou o momento final da sua vida. Ele cumpriu aquilo que foi determinado para ele. Agora, irmãos, o processo seguido seria Jesus e sua igreja. Então não seria o Batista mais. Ele já não tinha mais lugar agora. Cumpriu sua missão. Igual cada um de nós. Você já cumpriu a sua missão? Qual é a sua missão? Quando você vai começar a sua missão? O que falta para dar início na sua missão? Aqui, irmãos, nós encontramos um homem que ele estava há muito tempo ali e de repente ele pensou, foi um equívoco. Será que o Cristo que eu apresentei não era o Cristo? Será que eu falhei? Olha a resposta do Senhor Jesus. Veja o que Jesus respondeu ou mandou de volta para o Batista lá no cárcere. Nós vamos ler o verso 3 até o verso 6. Diz assim, ó. Diz eles, a pergunta do Batista: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Volta lá e avisa a João. Verso 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Ele chamou aqueles 2 discípulos e disse: volta lá e responde ao Batista. Por que, irmão, Jesus fez isso de imediato? Jesus estava ensinando. Havia um grupo ao seu redor. O Batista colocou Jesus numa situação delicada. O Batista, irmãos, que foi aquele que apresentou Jesus, naquele momento ele colocou o Senhor em uma situação delicada. Por isso que Jesus deu essa resposta. Volta lá e anuncia a ele tais coisas. Diga a ele o que vocês estão vendo, o que vocês estão presenciando. E assim eles fizeram, e o Batista ficou por satisfeito e compreendeu que seu momento tinha chegado, sua hora tinha se aproximado. Olhe, não fique esperando as respostas de Deus de acordo com a tua vontade. O Batista era apenas um simples mortal como nós. Ele passou por um equívoco, como nós passamos. Ele mesmo diz: eu não sou Cristo. Ele mesmo mencionou isso várias vezes. Confundiram ele com Cristo, ele diz: eu não sou o Cristo. Então, o que nós precisamos compreender? A vontade de Deus tem o tempo certo. E a vontade de Deus é perfeita. Irmãos, o Batista morreu. Sua cabeça foi retirada. Mas aquilo que ele plantou, irmãos, está vivo até hoje. 2000 anos de história. Os discípulos que o Batista preparou para o Senhor Jesus Cristo. Nem o inferno poderia matá-los e eliminá-los todos eles. Nem Satanás. A promessa do Velho Testamento se cumpriu. As promessas de Deus não falham. Os sonhos do Batista, irmãos, ainda perduram até hoje. A missão que ele cumpriu está aí hoje, irmãos, ainda real até o tempo atual. O primeiro João, o primeiro Batista, o primeiro mártir, o último profeta sobre Cristo, o último, irmãos, aquele homem que dividiu a dispensação de lei e graça. Aquele que veio no princípio do Evangelho, segundo Marcos 1:1.
totalmente diferente dos demais personagens das Sagradas Escrituras. Aquilo que Deus determinou a ele, ele fez, irmãos, com alegria. No momento de equívoco, irmãos, não diminuiu aquilo da qual Deus colocou como boas características, boas qualidades para este homem. Que assim seja a tua vida. Que você também, no momento de equívoco, assim que você receber a informação, volte a crer. Confia só no Senhor e Ele resolve tudo. O Batista não era o Cristo, ele era um mortal como nós. Por isso passou por este equívoco. Por isso, no momento, ele mandou perguntar: pergunta se realmente é o Cristo. Isso só não pode perdurar por dias na sua vida. Isso só não pode perdurar por horas. Aí é perigoso. Mas se coloque no lugar do Batista. Se coloque onde ele estava. Se coloque na pessoa do Batista e veja o que aconteceu. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus fale ao seu coração. Vamos orar nesse instante. Pai, quero te agradecer, Deus, por este dia, por este momento. Prepara-nos, ó Deus, para as próximas meditações, que o teu nome venha a ser engrandecido. Obrigado por tudo, ó Pai, eu te peço em nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.